este tema, água viva. E gostaria que os irmãos pudessem prestar atenção a duas imagens que vão aparecer ali, duas fotografias. Tem ali indicação tanque em Pedrógão Grande, Pedrógão é o concelho, mas tem o lugar de Nudeirinho. Aqui há mês e meio atrás, o nosso país e sobretudo aquela região centro foi fortemente devastada pelo fogo. O incêndio consumiu muitos e muitos hectares, que levou a vida de 64 pessoas e deixou feridas também mais de uma centena. E uma das localidades que foi fortemente atingida foi esta de Nudeirinho, que ficou completamente cercada pelo fogo. Há um tempo atrás, eu e o pastor Givas, da nossa igreja, tivemos a oportunidade de ir com outros irmãos de outras partes do país, levar aquilo que foi a nossa oferta de solidariedade de azeite e de óleo para juntar vários cabazes de alimentos para algumas famílias, e acabámos por deixar com um irmão pastor da Igreja da Assembleia de Deus ali de Pedrógão, daquela região, que depois ficou encarregue de distribuir. Mas na nossa visita, chegando a vários lugares, encontramos este tanque. Não sei se os irmãos conseguem visualizar bem. Tem ali uma pessoa, que eu até pensava que estaria hoje aqui, o pastor Givas, que foi connosco, e este foi aquele momento em que eu bati para tirar a fotografia e não contava que ele estivesse lá, porque entretanto ele ia se aproximar. Mas de qualquer modo é interessante, porque eu quero usar exatamente isto para mostrar qual é a relevância, qual foi o papel daquele tanque naquela altura. E vamos ver o slide seguinte, que faz uma aproximação do tanque. Os irmãos não conseguem ver, pois claro que não, mas tudo aqui à volta estava completamente queimado. Havia várias casas que foram atingidas, mas este tanque estava junto a uma casa e durante o tempo de incêndio em que o fogo cercou toda aquela população, as pessoas daquela localidade, daquela aldeia, juntaram-se à volta deste tanque e ali se refugiaram das chamas. E por causa de alguma frescura daquela água, por causa de estarem ali de algum modo abrigados e porque, tendo água ali, podiam de certo modo lançar sobre alguma chama que pudesse chegar, aquele foi um lugar de refúgio, de tranquilidade para aquelas pessoas que ficaram a salvo do calor abrasador daquele fogo. O slide seguinte vai nos levar a uma outra situação. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem no Evangelho segundo João, no capítulo 4, porque, a dado passo, João, o evangelista, narrou um dos momentos em que Jesus teve uma experiência também junto a um tanque, ou se quisermos, mais propriamente, junto a um poço. E esse era o poço de Jacó. E era, diz João na sua narrativa, que era a hora sexta. E a hora sexta é na descrição que João faz, porque ele está mais voltado para uma descrição no pensamento romano, era o meio-dia. Não, aliás, nesta forma como era dividido o tempo, 12 horas durante o período da noite, 12 horas no período do dia. E a hora sexta era o pingo do sol. Exatamente quando o sol estava no seu zénite. O tempo mais quente do dia. Vejam, meus irmãos, a partir do verso 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água,
tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. E, meus irmãos, tudo isto aconteceu junto àquele poço de Jacó. Eu li o relato, ou fiz o relato apenas desses versículos. Mas o que é que tinha acontecido momentos antes? Jesus estava a ir de Jerusalém, de Judá, para norte. Deslocava-se para a Galileia. E nessa deslocação era obrigatório passar por uma região intermédia chamada Samaria. Samaria era dos habitantes samaritanos. E havia, de facto, uma ligação muito hostil, podemos dizer, entre os samaritanos e os judeus. E isso já vinha de longa data. E, meus irmãos, aquilo que vai acontecer naquele momento é que Jesus fica sozinho ali. Diz João, neste relato, que os seus discípulos foram à localidade mais próxima, que era Siquém, e foram lá comprar mantimentos, comprar pão. Jesus ficou ali, junto ao poço de Jacó, porventura para se refrescar um pouco, porventura à espera que alguma coisa acontecesse. Mas este porventura não incluía a sabedoria de Deus, o conhecimento que ele tinha de que estava a preparar-se um encontro especial. E esse encontro vai acontecer quando, àquela hora do dia, que não era normal, uma mulher se chega. E que mulher aquela? E quando esta mulher chega àquele lugar, ela vai encontrar Jesus e naturalmente que fica preocupada, fica perplexa. Ora, uma questão que nós poderíamos levantar já aqui e esclarecer é: porquê é que aquela mulher vai ao meio-dia buscar água àquele lugar? É porque aquela não era uma mulher qualquer. Era uma mulher que, no encontro que nós temos descrito aqui, vai-se dar conta de que era uma mulher prostituta. Jesus, a dado passo, pergunta-lhe: vai chamar o teu marido? E ela diz: não tenho marido. E aquilo que Jesus lhe diz é: dizes bem, não tens marido porque já tiveste vários. Já tiveste 5 e aquele que tens agora não é teu. E a mulher percebe mais tarde que há ali alguém que conhece coisas da sua vida, sem que ela tivesse contado. Então é uma mulher que, digamos, na descrição e no enquadramento, não era de bom porte. Não era uma mulher que pudesse relacionar-se com outras mulheres. Porque ela já tinha tido vários maridos, porventura homens de casamentos que foram adulterados. E por isso mesmo a presença daquela mulher com as outras mulheres para virem buscar água, talvez à hora terceira, às 9 da manhã, ou às 8, mais fresco, não era o mais aconselhável. E ela vai quando sabe que as outras mulheres não estão lá. E ela não espera ter nenhum encontro, mas acaba por ter. E encontra um homem, que para mais é judeu, e lhe dirige a palavra. E diz: mulher, dá-me de beber. Mulher, dá-me de beber. E ela fica atarantada com isso. Porque logo aqui há barreiras que normalmente não eram derrubadas. E ela tem o cuidado de salientar essas duas barreiras de ordem social. Por um lado, era uma mulher que estava ali, e um homem e uma mulher não falavam normalmente em público. O segundo aspecto, a segunda barreira social era: Jesus era judeu, ela era samaritana. E João tem o cuidado de dizer que os samaritanos e os judeus não se comunicavam. Isto é, não falavam. Isto já vinha de longa data. Meus irmãos, Jesus vai quebrar duas barreiras sociais
ao pedir àquela mulher, dá-me de beber. E a mulher entra de facto em diálogo, mas ela não compreende porque é que Jesus está a querer quebrar estas barreiras. Mas ela entra no diálogo. E aquilo que é interessante é que ela questiona, no verso 9, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Tu sendo judeu, eu sendo samaritana, tu sendo homem, eu sendo mulher, como me pedes de beber? E meus irmãos, a porta está aberta para um diálogo extraordinário acerca da água viva. E reparem no verso 10, quando Jesus fala a esta mulher de uma água misteriosa. E coloca as coisas neste modo. Se tu tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele haveria dado água viva. Mas, meus irmãos, esta água viva que está ao alcance de algumas pessoas supõe ou pressupõe este se tu tivesses conhecido o dom de Deus, se tu tivesses conhecido este que te diz, dá-me de beber, então tu irias receber a água viva. Meus irmãos, eu entendo nestas palavras de Jesus, transcritas aqui por João, como sendo uma condição essencial para nós podermos alcançar a água viva. Como é que alguém pode alcançar a água viva? Como é que aquela mulher podia alcançar a água viva? Ela apenas vinha ali para buscar água, para se dessedentar. Água para matar a sede, para cozinhar-se, para fazer a sua higiene. Mas uma água que iria acabar e que precisaria ser substituída por outra água igual. Mas Jesus fala-lhe aqui de uma água misteriosa, de uma água que parece ser totalmente diferente. Água viva, o que é isso? Mas ele coloca, se tu conhecesses, ou se tu tivesses conhecido o dom de Deus. Meus irmãos, qual é o dom de Deus? O dom de Deus tem a ver com a graça de Deus. E a graça de Deus é de facto de eleição, de salvação, de trazer à sua comunhão certas pessoas. E essas pessoas são aquelas que realmente, de coração contrito, chegavam junto dele. Primeiramente, eram os judeus, como povo eleito, como povo escolhido, como povo todo especial, como povo que havia de ser luz para as outras nações. Esse povo e essa condição de povo especial de Deus era o caminho para chegar ao conhecimento de Deus. Porquê? Porque a esse povo Deus tinha revelado no passado de muitas maneiras, tinha enviado tantos profetas, tinha procurado através de manifestações miraculosas mostrar o seu poder, mostrar a sua grandeza. Se tu tivesses conhecido o dom de Deus e tivesses conhecido também este que te pede água para beber, então terias acesso à água viva. Ou seja, a água viva é alguma coisa que alguém, como um samaritano, podia ter acesso. Alguém que, sendo de certo modo um povo dentro do povo judeu, que adotou práticas idólatras, em determinado momento, podia alcançar a graça de Deus. Através de alguma condição, primeiramente através do conhecimento. Quando nós conhecemos Deus, então aproximamos-nos dele e podemos receber dele tantas e tantas coisas. Reparem que com esta questão, de facto, Jesus vai provocar uma outra coisa. Vai provocar um despertamento de interesse a este conhecimento. Verso 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? Mostra-me onde é que ela está, mostra-me como eu posso chegar lá. Eu quero conhecer, eu quero chegar a essa água viva. Se é melhor do que esta que eu venho aqui tirar,
Então mostra-me, diz-me onde está, guia-me até lá. Meus irmãos, quando nós começamos a conhecer Deus e as coisas de Deus, nós queremos ser conduzidos a esta água viva. Será que esta água viva é tão importante para nós? Pergunto eu, os que estão aqui já beberam desta água viva? Você já bebeu desta água viva? Ou bebe apenas água da torneira ou água engarrafada de alguma fonte? Já experimentou esta água viva? Já bebeu desta água viva? Que efeito é que isso produziu na sua vida? O que é que isso faz em si? Esta mulher estava curiosa, ela queria saber. Ela estava pronta a experimentar, ainda que estivesse tão distante daquilo que era esta água viva, água misteriosa. E o interesse foi despertado. Mas a dado passo é questionada, digamos, a importância dessa água que Jesus tem. Aonde é que ela vai buscar? Porque ela, de certo modo, coloca a questão. És tu superior, és tu maior do que nosso pai Jacó que nos deu esta fonte? Não tendo tempo para vos remeter, mas se nós lêssemos em Gênesis capítulo 33, iríamos ver como Jacó, dado passo, comprou aquela porção de terra, onde mais tarde veio a sepultar a sua esposa Raquel, e depois que deu aquela terra de propriedade ao seu filho José. Mas ali estava a fonte de Jacó, o poço de Jacó. E durante séculos e séculos, ele foi de extrema importância para o povo daquela região. És tu, Jesus, mais importante que nosso pai Jacó? Para meus irmãos, quando o judeu ouvia falar de água viva, ele pensava exatamente que havia uma distinção entre a água de um poço, a água parada, a água que estava contida, e aquilo que era a água que brotava diretamente de uma fonte, que porventura corria num ribeiro, e isso era a água que saía a todo momento. Então, para o judeu, ouvir falar em água viva era mais uma fonte que brotava água. E de facto esta mulher pensa, será que Jesus é dono de alguma fonte em que a água jorra constantemente, aonde eu posso ir, uma água que seja melhor do que esta de Jacó? O judeu pensava nestes termos. E a ideia passou naturalmente e chegou ao conhecimento dos samaritanos. Mas esta água viva de que Jesus falava era uma água que não vinha de uma fonte que se pudesse achar no território da Palestina. Era de facto uma água que brotava de uma fonte de eternidade. E meus irmãos, quando nós olhamos, e não temos muito tempo, eu quero conduzir-vos apenas para 3 versículos ou 4, um deles em Isaías. Isaías capítulo 35. Só para brevemente colocar-vos no contexto. Isaías 35 profetiza o retorno do povo de Israel depois do cativeiro. Depois de um período de secura espiritual. Depois de um período em que o povo não experimentou o conhecimento e a graça de Deus, por causa do seu pecado de idolatria. E durante anos e anos o povo ia estar no cativeiro, mas não iria ficar lá para sempre. Iria retornar. E esse retorno à terra prometida é equiparado, é aqui apresentado figurativamente, como sendo também um tempo de grande bênção. Notem no capítulo 35, começa logo por dizer, Isaías, o deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá. E depois ele passa mais adiante, verso 5 diz, então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Isto em termos espirituais. Os olhos serão abertos para conhecer Deus, para ver Deus. Verso 6, então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo,
e a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de água. Algumas traduções, porventura, terão fontes de água. E a ideia de água viva era exatamente isso. No deserto, onde não há nada. E se falta água, ainda mais deserto fica, ainda mais insustentável é a vida. Mas quando jorra a água, ela não apenas vai regar-se tudo o que está à volta, como de sedenta as pessoas e os animais, e a vida é restabelecida. E é esta ideia de vida que é restabelecida. E uma vida que é suave, que é alegre, que esta água viva, de certo modo, traz. Em Jeremias capítulo 17, é também um dos profetas do tempo do cativeiro. Jeremias capítulo 17, versículo 13, em que ele coloca aqui que o Senhor esquadrinha o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 13 diz: e vejam, aqui ele apresenta a fonte da água viva. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartarem de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor é a fonte das águas vivas. E era esta ideia que naturalmente os judeus foram adquirindo. E que se aquela mulher samaritana conhecesse o dom de Deus, conhecesse esta profecia, então ela estaria à espera da água viva. E quando Jesus lhe falasse da água viva, ela estaria, de certo modo, receptiva, grande, desejosa de adquirir. Finalmente, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 22, e aí nós somos dirigidos para os nossos dias, ou os dias futuros, próximos de nós. Quando Jesus voltar, quando estabelecer o seu reino, quando todas as coisas forem feitas de novo, em Apocalipse capítulo 22, verso 1 diz, e João tem esta visão, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ah, mulheres, se tu tivesses conhecido o dom de Deus, e aquele que te fala, tu terias acesso a esta água viva. Terias. Enquanto parte deste povo, nós temos acesso a esta água viva. Meus irmãos, queridos irmãos, a água viva está ao nosso alcance. Ela vai brotar como fonte de eternidade da parte de Deus. Irá alcançar-nos. Nós iremos beber desta água viva. E bebendo desta água viva, não mais teremos sede. Mas, ouçam bem o que eu disse, nós iremos beber. Eu pergunto, não estamos nós já a beber desta água viva? Esta água viva não está já ao nosso alcance. Esta água viva não está já para nós. Aquela mulher samaritana, ainda sem perceber bem o que é que Jesus estava a dizer e o que é que significava realmente esta água viva, diz, Senhor, dá-me de beber dessa água. Dá-me de beber. Para que eu não tenha mais sede e não tenha mais que voltar a este lugar. Meus irmãos, eu quero que vocês voltem no próximo domingo. Hoje, bebem desta água viva. Mas no próximo domingo há mais. Que água viva é esta, meus irmãos? É aquela que brota do Senhor. E essa água que brota do Senhor é aquela que nós recebemos. É aquela que nós bebemos. É a água espiritual da presença do Senhor nas nossas vidas. É a água que o Senhor nos dá pela comunhão que temos com Ele. E essa comunhão nós podemos ter em qualquer dia da semana, a qualquer hora. Mas certamente temos quando estamos neste lugar.
E, meus irmãos, porque é que nós acedemos, porque é que nós chegamos a essa água viva? Por causa daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, há 2000 anos. Naquela cruz do Calvário, Ele tomou o nosso lugar. Naquela cruz do Calvário, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Naquela cruz do Calvário, Ele sacrificou-se para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Naquela cruz do Calvário, Ele ligou-nos ao Pai. Naquela cruz do Calvário, Ele cumpriu exatamente aquilo que fora a sua missão. Naquela cruz do Calvário, Ele deixou bem marcado que o nosso pecado foi levado. E esse pecado que nos separava de Deus, que nos impedia de chegar a Deus, que nos impedia de beber dessa água viva, esse nosso pecado foi levado. E nós estamos limpos diante do Senhor. E acedemos a esta água. Nos sedentamos. Nos regozijamos. Nos sentimos tão tranquilos. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.